Aqui eu fiz a estrutura da filigrana. Tomei cuidado para que ele ficasse bem alinhadinho, não passasse luz aqui. Ups. Importante também é que a gente limpe o interior da peça, tirando a solda, o excesso de solda que fica lá dentro. Eu fiz a solda, lixei, depois eu destemperei para deixar ele retinho. Esse fio aqui tem um pouquinho, tá próximo de 1,20. O fio que a gente vai usar para preencher é um pouquinho mais baixo do que isso. Ele tem quase 95. Dessa maneira, ele vai ficar bem protegidinho dentro daquela casinha que a gente acabou de fazer. Fazendo a ponta do fio usando uma lima de enxada. Uma ponta que deve ter pelo menos 1 centímetro de comprimento para facilitar a gente a puxar lá. Como o fio é muito fino, ele quebra bem fácil essa ponta. Eu gosto de fazer as duas pontas, assim, eu acabo de puxar o fio, já pego a ponta, já enfio no outro buraco. E aí fica mais fácil e menos difícil de fazer, de enrolar. Esse fio tá comprido, na hora que eu for puxar ele pode enrolar demais e vira uma porcaria. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Um buraquinho aqui na bancada, eu vou enfiar esse ferro. Vou deixar o carretel no lugar. Essa ponta do fio foi apontada. Vou começar puxando com o alicate. Aí eu vou pegar outro carretel, vou prender o fio e vou enrolar de novo. Fazer isso até o final e aí eu já tenho o fio da medida que eu quero. Aqui nesse quadro eu tenho esses ganchos onde eu penduro as ferramentas. E eu vou pendurar nesse gancho aqui o fio e vou esticar ele até aquele motor ali pra gente poder torcer o fio bem legal, um fio bem comprido, dá pra trabalhar melhor. Pra prender o fio, eu dobro ele ao meio e engancho aqui. Dá para enganchar em porta, dá para prender na morsa, o importante é que ele fique dobrado ao meio. Esse fio tá com aproximadamente 2,5 metros. Eu prendi ele lá no meu quadro de ferramentas e eu vou começar a torcer ele com as mãos. Vou prender na pinça do motor. E vou enfiar a ponta do fio até encostar lá no fundo da pinça do motor. Fecha bem e fica bem firme. Agora, é importante a gente deixar isso aqui tensionado. Não é para puxar com muita força, mas ele não pode ficar frouxo fazer isso. Basta ativar o motor e ele começa a enrolar o fio. Se a gente enrola muito o fio, ele fica muito teimoso. Se a gente enrola pouco fio, ele não fica bonito. Agora a gente vai enrolar o fio em si próprio, fazer um rolinho.
amarrar com arame de ferro para destemperar e poder achatar ele para a gente conseguir aquele fio querido. A pontinha deu uma pirueta aqui. Aqui eu já tenho o fio amarrado. Como a gente tem muitos fios aqui, é legal a gente virar para ter certeza que destemperou bem. Fazer esse trabalho com calma, fogo brando. Se perceber que está começando a vermelhagem na esfera, muda a posição ou muda um pouco a pressão do gás. Assim que a gente percebe que o fio ficou branco, perdeu todo o brilho, a gente pode esfriar ele imediatamente na água. A gente tinha um fio de 0,40, laminamos ele até ele voltar de 0,40 aproximadamente. Ah, olha a altura que fica. E dá para laminar quantos fios a gente conseguir segurar de uma vez, com carinho, para que um não suba sobre o outro, né? Dá para amarrar todos os fios juntos, para depois a gente destemperar. O cuidado aqui é não deixar ele torcer. Prende as pontas que ficam para fora, para elas não fundirem na hora de destemperar. Vamos botar fogo em tudo agora? Para deixar o fio ondulado, eu uso essa ferramenta, que foi previamente regulada na abertura que eu gostaria. É um laminador, na verdade, né? É um laminador que é muito preferível que ele esteja fixado na bancada, né? E esse fio, para ficar bom, deve ser destemperado antes de passar aqui. Ele é específico para filigrana, esse laminador? Não, dá para fazer muitas outras coisas com esse laminador. Você faz umas coisas bem bonitas. Mas como todas as ferramentas tem limitações, né? Não é mágica. Nós temos aqui a limitação, por exemplo, da largura dos rolinhos aí, né? Do rolinho. Já enrolei o fio na mão, vou passar o fio de arame e vou destemperar de novo. Aqui eu já tenho os fios, eu tenho a estrutura. Nossos fios estão com aproximadamente 0,90 e a nossa estrutura um pouquinho maior. Não precisa ser muito, que fica difícil, mas não deve ser menor do que o fio. Tem que ser ou igual ou suavemente maior. Eu tenho umas pinças limpas que eu não uso para colocar no fogo. Eu guardo elas escondidas para eu mesmo não pegar e trabalhar com elas na hora errada. Essas pinças limpas ajudam a gente a começar a fazer filigrana. Com a pinça, a pontinha da pinça, eu começo a enrolar o fio. Uma vez que eu fiz esse buraquinho aqui, vou pegar uma lima triangular ou uma lima quadrada, tanto faz. Vou usar uma superfície de madeira limpa, com poucos
buracos, ó, deste lado tá toda bagunçada. Esse lado eu preservei para fazer esse tipo de trabalho. Enfia a lima no buraquinho e roda. Esse aqui é o olho da nossa filigrana. E eu tenho aqui o fio. A gente passou naquele laminadorzinho. Vou desfazer o começo dessa ondulação aqui. Essa ponta ficar um pouco comprida. Pode usar o alicate para fazer isso, se for preferível. Vou cortar um pedacinho. Fazer uma suave curva aqui. Que eu vou encaixar essa curva dentro desse espiral. Eu vou trabalhar com a filigrana e eu uso muito as unhas como apoio. Também a pinça. Ó, pincei aqui. Dedo na frente. O fio tem que estar em pé. Às vezes a gente tem que dar uma ajustada, né? Provavelmente esse fio tá enrolando assim, porque quando eu torci, eu acabei apertando ele demais. Essa é a questão da gente não apertar muito na hora de torcer. Esse fio aqui, ele é mais quebradiço, então tem que tomar mais cuidado. Se a gente fizer uma boa fundição, se a gente tiver paciência na hora de destemperar o fio, quando estiver preparando ele, mais sucesso a gente vai ter. Voltando ao olho do furacão. Encaixei, deixando o fio liso por fora. E vai ser o apoio do fio ondulado. Vamos fazer com a lima. Começa a rodar. O comecinho é sempre mais complexo. Depois que a gente faz o fio liso, passar por cima do fio ondulado, ele agarra. Manter um pouco de pressão com o fio liso sobre o fio ondulado. Vou apoiar com os dedos e uma vez que ele está num tamanho possível, eu gosto de usar as mãos para dobrar isso aqui. Tem pessoas que usam a pinça, tem pessoas que usam a lima até o final. É isso que vai dar firmeza para o nosso trabalho. Verificando, ó, tava frouxo. Apertei, aí eu pressiono no centro, para ele não perder essa união aqui. E vou colocando o fio liso aqui, e vai fazendo uma camadinha, pressionando a estrutura. Pinça, mas a gente precisa pegar uma pinça um pouco mais bruta. Essa pinça aqui, ela já é usada no fogo, porém ela não tem resíduos de fluxo de solda. Olha lá, ó, fez clique. Se fizer clique, a gente gosta. Apoia a unha, cansa o fio, pressiona a pontinha dele para ficar inclusa na estrutura. E agora a gente tem a estrutura preenchida. Vamos soldar. Afinal, esse fio precisa ser cortado. Para ele ficar com um acabamento mais bonito, conforme eu vou puxando ele, eu já vou apertando o fio com as unhas. Eu uso a unha como ferramenta, bastante nesse trabalho.
posso esticar ele. Não pode ter nó da unha, né? Não, é assim que o Ives faz as unhas. Vou fazer desse jeito. Eu gosto muito de usar as unhas, eu não consigo fazer de outra maneira. Há pessoas que usam as pinças. Eu tô usando essa pinça. Mas a pinça marca também, não marca? Não? Ele já tem bastante rugas e essa lateral dele, onde eu tô segurando, ela vai ficar interna, ela vai ficar lá dentro. Esse fio, ele é mais resistente do que parece. Aqui, ó, já cheguei no tamanho que eu queria do fio. Eu posso cortar ele assim, ó. Assim ele cansa e quebra. Eu também posso usar uma tesoura. Agora... Daí aquelas tesourinhas. Pode ser uma tesourinha de unha como essa antiga. Pode ser uma tesoura como essa, uma tesoura artesanal. O importante é que quando a gente use a tesoura, ela não dobre. Ela corte bem liso. Ela não masque, né? Isso. Como as minhas, né? Aí a gente vai terminar de enfiar o fio aqui até ele travar. Pode usar a pinça assim. Olha, eu não imaginava isso. Se eu fosse fazer, eu não... É interessante, né? Eu também nunca tinha... Eu também não imaginava. Quando eu aprendi, eu fiquei feliz. E a primeira vez que eu fiz, saiu várias vezes. Eu demorei muito tempo para conseguir fazer. Depois que eu peguei o jeito, eu me sinto confortável fazendo. É uma questão de treinar mesmo. Assim como tudo que a gente faz no nosso trabalho, a gente precisa insistir. Não é, às vezes não consegue na primeira, às vezes consegue, é uma felicidade, né? Mas se não conseguir, não desanima, continua tentando. Eu estou colocando aqui um pouco de pressão para ele travar. Eu acho que tem pressão suficiente. Eu só vou dar mais uma rodadinha aqui com a mão para ver se todos os fios estão bem encostados. Ó, tinha muita pressão, tem que tirar um pouco. Tá vendo? É uma dessas coisas que eu falo, que às vezes a gente pensa que conseguiu, tá lá no final e escapou. Tudo bem, a gente começa de novo se precisar. Ó, vou cortar. Eu coloquei a unha em cima de onde eu queria que ele quebrasse. Aí eu cansei o fio. Aqui eu vou enfiar a pontinha com carinho pra dentro. A gente reza bastante pra Santo Eloy pra ele não sair daqui. E se sair a gente começa de novo. Eu só tô colocando ele todo incluso aqui dentro da estrutura. Eu gosto de fazer essa estrutura suavemente maior do que o fio que ficar incluso nela. E aqui está. Então eu vou colocar em cima do tijolinho. Vou aplicar a solda em pó que eu misturei com prata flux, pincelando, evitando sujeiras. Não precisa apertar a solda não. A proporção de solda e de prata flux é uma coisa de olho, assim. Às vezes eu tô mais animada para colocar mais prata flux, às vezes menos. Aí eu fico testando. Sem querer, às vezes eu coloco muito prata flux, aí depois eu tenho que reaplicar a solda. É assim, é uma coisa meio experimental. Aqui eu vou usar o maçarico orca. Pode ser um maçarico com bico grande mesmo, ao contrário do que se imagina, até mais interessante porque ele dissipa melhor o calor em vez de... Mais rápido. Não, porque a gente não pode fazer um fogo muito contudo, porque é muito delicado o fio. Eu começo a aquecer a peça devagar para caramelizar o fluxo e manter a solda bem distribuída. Quando eu percebi que o fluxo já fixou a solda no lugar, eu posso aumentar um pouquinho o fogo. Percebi que tem uma pontinha que está alta aqui. Enquanto ele não soldou, eu vou pressionar ele suavemente. Nessa hora, tem que ter delicadeza, porque o fio é muito fininho.
percebendo que a solda não quer correr. Desculpa. Eu vou aplicar um pouco mais de fluxo aqui, porque a solda não quer correr. Vou lavar o meu pincel. Eu vou só aplicar um pouquinho mais de fluxo aqui. Fiz essa solda com 30% de latão, 70% de prata pura. Recentemente eu recebi uma dica de fazer com 40% de latão. Provavelmente isso vai ajudar mais o trabalho, porque ele vai fluir melhor. Você usa vareta de solda? De latão? Eu uso um pedaço de latão que foi comprado na Casa da Boia, no shopping. Mas eu só ouvi falar maravilhas dessa vareta de latão. Acho que ela é muito melhor, porque é um latão mais limpo. Olha como brilha. Às vezes me preocupa que a solda não ocorra bem entre o fio torcido e a estrutura. Então, eu uso um pedacinho de solda de fio para me certificar de que a estrutura está soldada no fio torcido. Interessante a gente usar o fio de solda, porque só de encostar, quando a peça já está quente, ela já solda legal. Esse excesso de solda, de pozinho de solda que ficou aqui, vai sair na hora que nós limparmos a peça. Eu virei a peça um pouquinho. Agora a gente vai colocar a peça no sal branqueador para ela limpar. Legal. Depois que eu tiro as peças do sal branqueador, eu passo elas no bicarbonato de sódio, passo na água e coloco no tamboreador magnético, mas pode colocar no tamboreador convencional também, ou usar a nossa amiga querida escova de latão com detergente, bastante água. Basta esfregar em todos os lados. Enxágua bem e você já tem uma peça com um brilho ótimo. Para fazer o acabamento nas bordas, pode usar aquelas borrachas de silicone, pode usar até a politriz, mas não pode polir a parte que tem os fios trançados, torcidos, senão vai estragar tudo. Se a gente faz uma solda bem limpinha, não tem necessidade de polir a peça depois. Se precisar, só faz o polimento da estrutura. Eu gosto de usar o motor de chicote, mas o acabamento do tamboreador magnético já é excelente para esse tipo de peça, não precisa de mais nada.